No mês de dezembro, famílias em todo o mundo se reunirão para celebrar um dos eventos mais gloriosos da história. No entanto, de acordo com a Bíblia, muitas das glórias e dramas que se tornam parte do presépio não aconteceram de fato. Tratam-se de mitos ou fábulas. Então, prepare-se, pois no vídeo de hoje veremos os mitos a respeito do nascimento de Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi. Se você ainda não é inscrito por aqui, clica aí no botãozinho vermelho para não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? E me segue no Instagram também, porque eu sempre apareço por lá para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. @desenhando.a.bíblia. Bom vídeo! Nesse vídeo, eu não quero criticar ninguém. Quero apenas mostrar à luz da palavra alguns dos enganos que costumam ser propagados nessa época do ano. Obviamente que o nascimento de Cristo é muito importante. Se ele não tivesse nascido, não teríamos sido salvos. Mas o evento mais importante é a sua morte e ressurreição. Use as oportunidades com a família e amigos este ano para lembrá-los da gloriosa verdade da cruz, que muitas vezes é esquecida. Bom, o primeiro engano sobre o nascimento de Jesus que eu quero falar é que Cristo não nasceu no ano 0 ou 1. Na verdade, nem houve o ano 0, nem mesmo sabemos o ano exato em que Cristo nasceu. Estamos acostumados a imaginar que isso aconteceu no ano 0 ou no ano 1, que divide a história entre dois períodos, antes e depois de Cristo. Além disso, por causa da forma como recebemos o nosso calendário moderno em que houve um erro na contabilização dos anos. Saiba que o nascimento de Jesus é mais precisamente datado entre 6 a.C. e 4 a.C. do nosso calendário, apesar de parecer muito esquisito falar isso. O segundo mito é que Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. É facilmente verificado na Bíblia que a data de 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. Mais provavelmente Jesus teria nascido no outono, pois a Bíblia diz que era tempo em que os pastores deixavam o rebanho pastando nos campos. Olha lá em Lucas 2, de 8 a 20. Isso também está de acordo com a cronologia bíblica das gestações de Isabel e Maria. Outro mito é que Maria não deu à luz na mesma noite em que chegou. Lucas 2,6 nos mostra que Maria deu à luz depois de eles estarem naquele local há alguns dias. A ideia de que eles foram para a cidade e ela deu à luz naquela mesma noite foi um acréscimo fictício, talvez para causar um efeito dramático. Outro mito é que não houve estábulo cheio de animais. A Bíblia diz que Jesus foi colocado numa manjedoura e nunca mencionou um estábulo. A representação moderna do estábulo de madeira é inventada. José e Maria estavam na cidade de Belém e os historiadores descobriram que as manjedouras estavam associadas às casas, do mesmo modo em que as casas modernas têm uma varanda nos fundos ou uma garagem. Outros estudos apontam para o nascimento de Jesus ter ocorrido em uma gruta na forma de estrebaria. Outro engano é que não havia auréola em volta da cabeça do menino Jesus. As auréolas vistas frequentemente em presépios são resquícios de pinturas históricas. Esses discos de sol nunca são descritos como parte do nascimento de Jesus, que é narrado como um nascimento normal. O milagre foi apenas na concepção. Outro ponto importante é que não havia neve no campo. Se houvesse neve, os pastores não teriam deixado suas ovelhas pastarem no campo. E como eu disse antes, por isso o nascimento de Jesus não poderia ter sido em dezembro. Afinal, naquela época do ano era inverno em Israel. Sem mencionar que no inverno é também a temporada de chuva na cidade. De dezembro a março, as chuvas são frequentes. Seria difícil um censo ocorrer nesse período, considerando que naquela época o meio de transporte não era como os de hoje, e as estradas ficavam muito perigosas. Saiba também que quando Jesus nasceu, não foi uma noite silenciosa. Ao contrário do imaginário dos pastores ajoelhados tranquilamente das canções que dizem que tudo estava calmo na noite do seu nascimento, foi bem o contrário. Houve um pequeno alvoroço por causa dos pastores. Foi tudo menos uma noite silenciosa. Além disso, não há razão para pensar que Jesus não tivesse chorado. Afinal, ele era um bebê, humanamente falando como todos os outros. É claro que ele era Deus também. Um fato que talvez vai te chocar é que não havia 3 reis magos. A Bíblia não cita 3 magos. Foram registradas 3 ofertas na Bíblia, mas não há indicação de quantos homens visitaram Jesus. A ideia de serem 3 vem de escritos apócrifos.
Outro detalhe importante é que esses reis magos que levaram presentes não viram o bebê Jesus, como nós vemos nos presépios. Mateus 2,11 nos dá uma pista de que os sábios chegaram à casa para ver o menino Jesus. Mateus 2,16 sugere que poderiam ter se passado 2 anos. Outro detalhe é que Maria e José não estavam sozinhos. Apesar de morarem em Nazaré, Maria e José foram a Belém porque essa era a cidade de José. Sem dúvida, havia outras pessoas, familiares e amigos que também estariam lá para a tributação. Não havia razão para eles terem ficado sozinhos. O fato de não haver lugar para eles na estalagem não significa que eles tivessem ficado fora ao frio, mas significa que todos os quartos da casa estavam ocupados com pessoas que também estavam lá para o censo. Outra coisa importante para ser pensada é que o nascimento de Jesus não foi milagroso. O nascimento de Jesus foi mecanicamente muito comum. Foi a concepção virginal que foi miraculosa. E uma coisa para se pensar aqui: o nascimento de Jesus não foi o evento mais importante da história. Calma. Sem dúvida alguma, o nascimento de Jesus é um marco na história. Significou a encarnação do Verbo de Deus. Mas se Jesus tivesse simplesmente nascido, todos nós ainda estaríamos em nossos pecados. É a sua morte e a ressurreição que é o Evangelho, que tem o poder de Deus para salvar. Não há poder para salvar na manjedoura. E o que eu vou falar por último não é para ofender nem criticar ninguém. É claro, como eu disse anteriormente, que o nascimento de Cristo é um marco importante sim. Mas só para você saber, Jesus não nos disse para celebrar o seu aniversário. A Bíblia não nos instrui para celebrar o nascimento de Jesus. Os discípulos não comemoraram o seu nascimento. A Bíblia realmente enfatiza para gloriarmos na sua morte e ressurreição. Mais importante do que Maria ter dado à luz ao menino foi o fato de Deus ter se manifestado em carne, porém, sem a sua morte na cruz, não poderia pagar pelos nossos pecados. Embora muitos se concentrem na manjedoura de Jesus, use esses fatos da Bíblia para ajudar a direcionar as pessoas para a pregação do Evangelho da cruz neste ano. Mas, para existir uma cruz, teve que haver um nascimento. Então, não é errado alegrar-se, mesmo sem saber o dia exato em que Jesus nasceu. Só cuide para não perder o foco. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou comercial, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!